Pessoal, a política aqui no Brasil tá pegando fogo. Veja só, a discussão do senador Flávio Bolsonaro com o senador Alessandro Vieira, o clima ficou tenso dentro do Senado Federal. Um chamando o outro de hipócrita, dizendo que não tinha coragem de assinar impeachment, a questão da PEC da blindagem, que não conseguiu passar, mas discutiram esse assunto. Inacreditável, né? E vou trazer também os comentários do Alexandre Garcia falando sobre Lula e Trump. O Lula aqui no Brasil agiu igual um leão para cima do Trump. O Trump não quer conversar, xingou o Trump de um monte de coisa. Será que lá nos Estados Unidos o Lula vai ter o mesmo comportamento feroz que ele teve aqui no Brasil? Eu quero trazer os comentários de Alexandre Garcia. Também quero trazer outros comentários de outro comentarista falando sobre Bolsonaro. A anistia vai alcançar Bolsonaro? Se alcançar, Bolsonaro vai estar elegível para disputar as eleições de 2026? Quero trazer também esses comentários e quero trazer os comentários também dos jornalistas da Oeste que vão falar sobre Janja, que estava lá nos Estados Unidos tirando selfie no meio da reunião da ONU, tirando selfie com aquela brincadeira toda. Foi comprar um cinto para Lula porque as calças dele estavam caindo. Essas e outras informações eu quero trazer aqui para vocês, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir a você, deixa aquele like, porque você abençoa muito o canal. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se. Se não tiver inscrito, não paga nada, é totalmente gratuito e você vai ter informações totalmente gratuitas. Bora para esse primeiro vídeo com o senador Flávio Bolsonaro e Alessandro Vieira no Senado Federal trocando farpas. Veja só, pessoal. Boa tarde. Se tudo tivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaria sendo votada aqui agora. E a maior prova de que nós não vivemos mais uma democracia plena, aqui salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Eu vou ler aqui um trecho que Basta deixar a hipocrisia de lado, veja só. A época em que um senador, hoje base do governo, fala sobre o inquérito das fake news. Indignado, porque a então procuradora da República, Raquel Dodge, opina pelo arquivamento do inquérito, porque é claramente inconstitucional, não foi motivado, não foi provocado pelo Ministério Público Federal, como manda a lei. Olha o que esse senador falou. O nível de esgarçamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa, a não ser o que eu e o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, interpor mais um pedido de impeachment em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que me permite fazer essa reflexão histórica. No ano de 2019, em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. Olha, não é porque é filho do presidente Bolsonaro e eu apoio o Bolsonaro que eu vou concordar e apoiar o Flávio Bolsonaro. Porque veja só, o Alessandro Vieira está dizendo que ele assinou um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e contra Dias Toffoli. E Flávio Bolsonaro, como ele está dizendo, foi contra. Ou seja, independente se é filho do presidente ou não, não concordo com a posição do Flávio Bolsonaro. Não tem nem o que dizer com relação a isso. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Vimos para o comentário do Alexandre Garcia falando sobre a covardia do Lula e o medo do Lula de enfrentar o Trump. Veja só um comentário com relação ao Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro, se ele vir candidato em 2026, votarei, sempre apoiei e apoio o Bolsonaro. Mas existem condutas do Flávio Bolsonaro que eu não concordo. Ou seja, ninguém esquece isso aqui. Flávio Bolsonaro, ele já foi contra a questão da lava-toga lá atrás. O Flávio Bolsonaro, ele tem falas dele dizendo que não era bom colocar ministros da Suprema Corte em impeachment porque isso ia causar um desgaste, não sei o que. Tem falas dele. Enquanto Alessandro Vieira queria impeachment, ele e outros 32 senadores, o Flávio Bolsonaro se posicionou contra. Por quê? Porque tinha uma fichazinha do Flávio Bolsonaro, uma ficha na gaveta, sabe? Questão de rachadinha, na gaveta do Gilmar Mendes. E simplesmente porque o Flávio não assinou essa CPI, né, da lava-toga, simplesmente engavetaram e arquivaram essa questão da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Isso ninguém esquece. Filho do presidente, apoia o presidente, mas isso aí, Flávio Bolsonaro, não tem como passar um paninho para você e dizer não, porque quem é da direita, gente, a gente tem que ser uma pessoa consciente. Errou, meu filho, errou, acabou-se, não tem jeito não. É assim que tem que ser. Agora Flávio Bolsonaro tá batendo em cima, quer assinar impeachment, essas coisas todas agora, né? Mas lá atrás não era assim. Tô só relembrando isso porque isso é um fato. E agora vamos ver o Alexandre Garcia falando sobre a ousadia do Lula, né? O leão que Lula é. Aqui no Brasil, o Lula é um leão, nossa soberania e não sei o que. Vai peitar o Trump? Vai conversar com ele ou não? Bora ver os comentários aqui de Alexandre Garcia. De Lula com Trump marcado para a semana que vem. O ministro Mauro Vieira, eu acho que estava meio tonto, disse, não, vai ser por telefone. Uau, dando essa desimportância a um assunto de extremo interesse nacional, tá brincando. Devia estar muito cansado. Interessante isso aqui, né? Não, vai ser para a semana que vem. Se você quer resolver o problema do tarifaço aqui, na hora que o Trump dissesse, não, eu quero uma reunião com você, na hora, amanhã, daqui a pouco, na hora que você quiser, o mais rápido possível. Se tivesse interesse em resolver a crise, era assim. Mas não, como não tá nem aí, como não tem interesse o Lula, não, deixa pra semana que vem. Tá de brincadeira, né? Para dizer isso. Tá marcado para Casa Branca. Imagina a inveja dos japoneses. Trump estava sem agenda para os japoneses não tiveram dúvida, atravessaram meio mundo, foram para Washington, para um hotel vizinho da Casa Branca e avisaram, estamos aqui. Na hora que tiver uma folguinha na agenda, nós corremos para a Casa Branca para negociar. Lula não. Trump anuncia, né? Lula é o gostosão. Lula... Que exemplo bacana esse que ele trouxe aqui. Os japoneses correndo desesperados para negociar. Quando você tiver um tempo, me aceita aí, eu quero conversar. Lula não, dá para semana que vem. Meu Deus do céu, isso é presidente, gente? Fala sério, isso é um presidente, gente? Isso é postura de um presidente, gente, que quer resolver o problema do país? Não quer. Deixou claro. Na ONU, depois de dizer, olha, o Brasil está escorregando nos direitos humanos, corrupção, armas, drogas, mas principalmente direitos humanos, né? Mas eu me encontrei com Lula, correu aí um clima, né? Uma química, gostamos um do outro e marcamos encontro para a semana que vem. Ele disse 2 vezes, marcamos encontro para a semana que vem. Quando a gente marca encontro, a gente não diz, eu te ligo depois. Não. A gente marca encontro, é encontro. Duvido que o presidente vá dizer para o país, eu não ligo para a economia do país, para as instituições do país, eu não vou me encontrar com Trump, embora ele tenha oferecido esse encontro. Não, claro que não vai dizer. Inventar aí, olha, está sem combustível para aviões oficiais. Não, também não vai servir, porque tem aviões de carreira que podem levá-lo também. Combinamos de nos encontrar na próxima semana, né? É a oportunidade
de o presidente defender a soberania de que ele tanto fala, Sim, e, sobretudo, os interesses da economia do país, vale dizer, os interesses dos pagadores de impostos que, com esses impostos, sustentam o Estado brasileiro, de que o presidente Lula é chefe. Antes do André Marcília falar sobre a questão de Bolsonaro, se ele vai estar elegível ou não depois dessa anistia, interessante, né? O Trump foi esperto demais, o cara é sensacional. O Lula aqui no Brasil falou igual um leão, lá na ONU falou, né? Nossa soberania, as instituições, o judiciário condenou o Bolsonaro por causa do golpe, aquela narrativa toda, beleza. Aqui no Brasil chamava o Trump para comer jabuticaba, dizia que ia plantar um pé de uva e aquela coisa. Na entrevista disse umas 5 vezes, o Trump não quer conversar, nós tenta, ele não quer. E agora? E agora que o Trump chamou? Vai conversar? Vai conversar de forma ousada, como agiu aqui no Brasil? Não estou dizendo que é para o Lula comprar briga, para arrumar encrenque e uma guerra, nada disso. Mas o que eu quero dizer, Lula vai ter postura de um estadista para sentar e conversar e na cara do Trump dizer o que disse? É o que eu quero ver. E outra coisa, que essas esses encontros acontecem e é tudo filmado ali. Será que... Eu estou só esperando para ver, né? O Trump já disse que quer conversar, já chamou o Lula, ou seja, não tenho medo de você não, Lula. Agora o Lula vai se acovardar? Não, deixa pra semana que vem, igual o Mauro Vieira disse. Não, deixa pra semana que vem. Poxa, era pra ir na hora. Oxe, Trump, quer conversar? Bora conversar agora, e aí? Bora, eu quero é negociar. Eu quero é que baixe essas tarifas. Eu quero é que importar mais. É assim. Mas já sabemos o presidente que nós temos, né? Bora ouvir aqui o André Marcília falando sobre essa questão do Bolsonaro, da anistia, como é que vai ficar essa questão. Porque eu estou torcendo para que essas pessoas sejam liberadas da cadeia, para que Bolsonaro, né, saia também dessa condição, porque o problema de saúde dele é muito grave, nós sabemos disso. Vamos ouvir aqui os comentários de André Marcília, que esse cara é sensacional, eu gosto muito dele. O PL da dosimetria pode tornar o Bolsonaro elegível novamente ao diminuir a pena dele e de todos os demais réus do dia 8? A imprensa está em peso dizendo que o PL da dosimetria, aquele mesmo encampado pelo Temer, pelo Aécio e pelo Paulinho da Força, que foi um PL imposto à força, a única força que tem ali é a força do STF, que impôs esse PL e tem feito ele seguir adiante. A promessa é que o Bolsonaro, se o PL for adiante, com a redação que eles estão querendo dar ao projeto, o Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de condenação teria sua pena reduzida para 1 ano e 7 meses. E os demais réus do dia 8 teriam poderiam ir para casa. Ou seja, os que estão presos poderiam ir para casa, em razão dessas reduções. Porque eles vão reduzir as penas, ainda não se sabe como, não há um texto definido, mas eles prometem reduzir as penas e tirar o que a gente chama de bis in idem no direito. Bis porque é 2, in idem porque é igual. Ou seja, os crimes que se sobrepõem, como por exemplo, golpe de Estado mais abolição. Se você dá um golpe, você vai abolir. Se você vai abolir, você vai dar um golpe. Não dá para somar os dois, mas eles somaram. Então eles vão eliminar essas sobreposições de crimes, diminuir as penas sensivelmente. A gente já explicou aqui que a dosimetria quem faz é o juiz. No vídeo que a gente postou hoje, mais cedo, eu expliquei, hoje ou ontem, agora não me lembro, mas que a gente postou aqui, eu expliquei que a dosimetria quem faz é o juiz, mas o Congresso pode sim reduzir as penas e isso vai atingir os réus todos. Então é possível um PL da dosimetria ir adiante e ser constitucional se eles não fizerem uma lambança muito grande. Eu explico isso nesse outro vídeo. Agora, seja como for, a questão é, os réus vão para casa, segundo o que eles estão prometendo, os réus presos. O Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses, passa a ter uma condenação de 1 ano e 7 meses. Bom, muito bem. O que isso significa na prática, em termos eleitorais? Ele se torna elegível? Com uma pena menor, ele pode se candidatar? Não, não pode. E esse é o ponto que a gente precisa ficar atento. O Bolsonaro não está impedido de se candidatar e participar das eleições por conta do processo do golpe. Ele não está impedido de participar do processo eleitoral por conta da condenação do STF.
ele está impedido de participar das eleições por conta da condenação da Justiça Eleitoral. Lembram-se daquelas reuniões com os embaixadores? É por isso. Aquelas reuniões, houve divulgação de vídeo, entenderam que aquilo foi propagada desinformação, blá, 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 danado. Eu sempre digo, como ele foi a grande condenação do Bolsonaro na Justiça Eleitoral, a acusação foi de que ele teria impactado nas eleições. Eu nunca vi uma pessoa impactar nas eleições que ele perde. Se você perdeu, é porque não impactou. Como é que você pode ser acusado de impactar eleições que você perdeu? Mas foi isso que aconteceu. A anistia ampla, geral e restrita, que vamos aqui só para afirmar, toda a anistia é ampla, geral e restrita. Se a anistia é ampla, geral e restrita. Se não é ampla, geral e restrita, não é anistia. A anistia ampla, geral e restrita, ou só anistia, porque já é óbvio o resto, abarcaria, ou seja, resolveria o problema do Bolsonaro tanto na condenação do STF quanto na condenação eleitoral. Aí é que está a questão, porque os juízes já sabem disso, né? Se houvesse uma anistia, o Bolsonaro estaria totalmente livre, tanto para não ser mais condenado, claro, lógico, anistia, né? Mas para disputar as eleições. E é justamente essa questão, é só essa questãozinha aí, né? Condenaram, fizeram aquela farra todinha em cima, né, de Bolsonaro, naquele julgamento onde os inimigos de Bolsonaro julgaram ele mesmo, inacreditável, né? Mas é no Brasil que isso acontece, onde um juiz é vítima, perseguidor, é promotor, advogado, é acusador e condenador. Mas, vejam só, fizeram o que queria fazer. O foco de Alexandre de Moraes era esse mesmo, era humilhar Bolsonaro, deixar ele inelegível, igual deixaram também. Claro que foi uma manobra, aquela inelegibilidade dele, porque ele se reuniu com embaixadores e subiu no trio elétrico, sendo que aquilo foi pago pelo Silas Malafaia. Mas eles não querem saber, já deixaram já. Mas a questão da anistia, eles não querem, eles querem uma dosimetria. Eles até concordam na dosimetria, o juiz, porque eles sabem que a dosimetria não, ainda vai deixar ele ainda cumprindo, seja 1 ano e 7 meses, não interessa. Mas ele ainda vai ficar cumprindo talvez até depois das eleições, se brincar. Veja só. A anistia pode deixar ele totalmente livre. E é justamente isso que o Alexandre de Moraes não quer. Por quê? Porque Alexandre de Moraes já colocou a barba de molho. Claro que ele não tem barba. Mas ele já colocou a barba de molho. Porque se houver uma anistia ampla, geral e restrita, Bolsonaro tiver condição de disputar uma eleição, e suponhamos que Bolsonaro vença as eleições, meu amigo, Alexandre de Moraes ele vai dançar. Que eu acredito que nós vamos fazer maioria no Senado. Fazendo maioria no Senado, com o Bolsonaro presidente, a primeira pessoa que ia cair, ia ser uma das primeiras coisas que ia acontecer no governo Bolsonaro, era o impeachment de Alexandre de Moraes. Tendo o impeachment de Alexandre de Moraes, pronto, acabou-se. Era processo, ia trazer as provas de tagliaferro, processo, e não tem jeito, cadeia. Porque ia ser tudo provado e comprovado que Alexandre de Moraes esse tempo todo agiu de forma arbitrária. Então, veja só, esse é o temor de não deixarem haver uma anistia ampla, geral e restrita. Você já está vendo aí os ministros, Gilmar Mendes já disse que era inconstitucional. Alexandre de Moraes, no voto dele de condenação a Bolsonaro e os réus naquele dia do julgamento, ele disse que já era inconstitucional. Eles já estão se manifestando contra, porque eles sabem, eles dançam tudinho. Na minha opinião, tinha que trocar a maioria desses ministros, porque para mim são incompetentes. São ministros políticos, não são ministros jurídicos que estão ali para cumprir a lei e a Constituição. Não, isso aí eles rasgam todo dia na cara dos brasileiros. Eles estão aí para perseguir. Se deixar do jeito que está, eles vão perseguir, prender, vai ser os brasileiros. Daqui uns dias nós não podemos mais falar, não pode. Daqui uns dias eles vão querer decidir o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, a hora que nós dormimos, a hora que nós acordamos. Se deixar, o Alexandre de Moraes já está fazendo o que está fazendo, se deixar, o Alexandre de Moraes vai fazer pior, né? Não vai ser mais a ditadura da toga, vai ser um ditador do Brasil. Então, eu torço para que haja impeachment do Alexandre de Moraes. E é por isso que eles não querem uma anistia ampla, geral e restrita e nem vão deixar passar. Isso é um fato. A dosimetria é o que vai ser provável, né? Nessa questão aí, que inacreditável, Paulinho da Força. Eu ainda fico pensando assim, meu Deus do céu, Hugo Mota, tu é brincadeira, botar Paulinho da Força. Mas a gente já sabe que ali foi tudo combinado já. Tudo o que acontece, né, com relação ao presidente da Câmara e do Senado,
com relação a essas pautas de anistia, os ministros já deram o palpite deles, né, nos bastidores. Olha, você vai fazer assim, assim, assim. Pronto. É ameaçado os caras, infelizmente. Eles têm o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema. Por isso que o impeachment não anda. Por isso que o Davi Alcolumbre não está nem aí, né, com relação a isso. Mas, então, ele voltaria para o cenário do jogo, para o tabuleiro político e poderia se candidatar no ano que vem. O que, portanto, esse PL da dosimetria quer é dar com uma mão e tirar com a outra. O Bolsonaro vai deixar de estar preso mais cedo, mas deixa de participar do processo eleitoral por muito tempo. O Bolsonaro está inelegível até 2030, por 8 anos, somando 2022. Portanto, até 2030 o Bolsonaro está fora das eleições por conta da condenação da Justiça Eleitoral. Mesmo que ele seja, portanto, sua pena seja diminuída, como segundo se promete, para 1 ano e 7 meses, ele segue inelegível até 2030. Bolsonaro está fora das eleições, independente desse PL da dosimetria. Por isso que eles não quiseram anistia. Pois é, a anistia não quer. A dosimetria eles até concorda, mas a anistia não. Porque a anistia, por ser ampla, geral e restrita, atingiria a condenação do STF e a condenação da Justiça Eleitoral. A anistia resolveria o problema do Bolsonaro no STF e também no TSE. Resolveria o problema do Bolsonaro na condenação do golpe e nas eleições. Ele voltaria para poder se candidatar no ano que vem. É disso que se trata. Por isso que eles não querem anistia. Porque como ela é ampla, ela é geral e ela é irrestrita, ela também teria de resolver a questão da condenação eleitoral que tornou o Bolsonaro inelegível. O PL da dosimetria não. Como os crimes são diferentes, o PL da dosimetria resolveria a prisão do Bolsonaro, mais ou menos, mas faria com que ele permanecesse fora das eleições. Segundo o Poder 360, que publicou recentemente a respeito desse caso, o Bolsonaro já deu sinal verde para o PL da dosimetria ir adiante. Segundo consta, o Eduardo, pela imprensa também, o Eduardo Bolsonaro está contra o PL. E aí entra nessas discussões que é exatamente isso que a esquerda quer, que o STF quer. Direita contra direita, pai contra filho, de alguma maneira jogar o Bolsonaro contra os réus do dia 8 ou jogar o filho contra o pai. É disso que se trata, é isso que a esquerda quer. Quer livrar o Bolsonaro da cadeia, mas deixá-lo inelegível. Quer fazer com que a direita fique se batendo, se degladiando e que fique contra os réus do dia 8. Eles conseguiram o intento dele, que é criar uma confusão e fazer com que o Bolsonaro permaneça fora das eleições. Para eles é isso que importa. Bolsonaro preso ou não, para eles é o de menos. O Bolsonaro fora das eleições é que a eles importa. Só que o Bolsonaro, como eu sempre digo aqui, fora das eleições, é o bolsonarismo fora das eleições. É os eleitores do Bolsonaro fora das eleições. É o povo fora das eleições. É o povo fora da democracia que eles querem construir sem povo. Interessante, né? Justamente, eles concordam com a dosimetria, mas não concordam com a anistia. E eu, sinceramente, se eu pudesse, né, cara, quem sou eu, né, justamente para falar com o Bolsonaro, mas se eu pudesse, eu dizia ao Bolsonaro, o que você poderia contribuir com o Brasil, você já contribuiu, você já acendeu a chama da direita, você é o líder da direita, isso é inquestionável, mas o que eu digo a você é, vá cuidar da sua saúde, vá cuidar da sua vida, da sua filha, sua esposa, deixa esse negócio de presidência de lado, você já cumpriu seus 4 anos, coloque alguém de confiança, apoie alguém de confiança para lhe substituir e para carregar esse legado, porque isso é importante. Eu preferia que Bolsonaro não concorresse para ele cuidar mais dele. Saúde psicológica, saúde física, todos os sentidos, espiritual, todos. Vai cuidar de você, coloque alguém de confiança para lhe substituir na disputa da presidência da República, alguém que tenha legado, que tenha raízes na direita, para que isso dê continuidade, né? Porque o Bolsonaro ele tem esse problema da facada que ficou sequelas que ele vai carregar para o resto da vida dele, infelizmente, né? Se esse empenho todo em prender Bolsonaro e investigar esse suposto golpe fosse colocado o mesmo empenho em investigar o Adélio Bispo, já teria chegado faz tempo, porque Alexandre de Moraes ele quebrou o sigilo de advogado, telefone de advogado de Bolsonaro, quebrou, não pode, mas quebrou. Por que não fizeram essa quebra de sigilo com os telefones dos advogados do Adélio Bispo? Já teria sido descoberto isso faz tempo, mas isso não interessa. O Flávio Dino disse quando assumiu, né, juntamente com o Lula, quando o Lula ganhou, o Flávio Dino disse, é do nosso interesse nós descobrir quem matou Marielle. Descobriram, chegaram,
Agora, não é do interesse do Estado, do país, descobrir quem tentou matar Bolsonaro. Isso seria muito importante nós descobrir para não ficar essa interrogação lá atrás. Eu estava até olhando alguns vídeos hoje, advogados ricos, advogados importantes aqui no Brasil, 4 advogados para defender o Adélio Bispo. Será que não tem gente grande por trás? Político. Tenho certeza que tem. Se cavar, se achava. Mas não é do interesse deles, infelizmente. Pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito extenso. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.